Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fisco for Dev. Aqui você encontra tudo sobre atualizações fiscais que afetam diretamente o desenvolvimento de software e a gestão de software houses. Eu sou a Lorena e hoje vamos abordar temas extremamente importantes para o nosso público de desenvolvedores e gestores. O nosso foco principal nesse episódio será a adesão ao padrão nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico. Vamos falar sobre o status atual dessa implementação e as últimas novidades e o que ainda está por vir. Além disso, vamos explorar as adequações que serão necessárias por conta da reforma tributária do consumo, que está movimentando o mercado fiscal e traz impactos diretos para a Nota Fiscal de Serviço Nacional. Além disso, vamos destacar a importância de manter seu software e as soluções alinhados às novas exigências. Um passo essencial para garantir a conformidade e assegurar que o seu negócio esteja sempre dentro dos prazos e as fases dessa mudança. Se você quer entender como essas atualizações vão impactar o seu negócio, fique com a gente no episódio de hoje e descubra tudo o que você precisa para se manter atualizado. É um prazer estar aqui hoje para dar início ao nosso bate-papo. Eu tenho o prazer de receber a Érica Augusto, PO do PRUC da FE e também especialista em nota fiscal de serviço. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Lorena. É um prazer estar aqui com você e também com o José. E hoje nós vamos estar compartilhando as novidades fiscais referente à nota fiscal de serviço nacional e espero que todos consigam usufruir aí dessas atualizações que nós estaremos passando. E temos aqui também o José Souza, PO do PRUC da FE e também especialista na nota fiscal de serviço eletrônico. Seja muito bem-vindo, José. Muito obrigado, Lorena. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando essas novidades aí sobre a nota fiscal de serviço no padrão nacional. Para dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo, vamos falar de um tema muito importante e relevante agora, né, que é o projeto da nota fiscal de serviço padrão nacional. Essa iniciativa do governo federal busca, as emissões em todo o Brasil como uma forma de unificar essas emissões. Por quê? Essa mudança deixa como que todos os municípios adotem um único padrão, né? Essa padronização do governo, então, busca maior eficácia, maior facilidade para fazer a autuação, a fiscalização dos impostos, né? Então, vai ser algo bom aí para as prefeituras e também para o ambiente nacional, né, Érica? É isso mesmo, Lorena. E o ambiente nacional de dados, primeiramente vamos entender o que é esse ambiente, né? Então, o ambiente nacional de dados é um módulo do Sistema Nacional da NFSE, que funciona como um repositório dos documentos fiscais eletrônicos e também dos demais documentos fiscais eletrônicos e também da nota fiscal de serviço, além de eventos onde serão armazenados nesse ambiente, né? Créditos, débitos e apuração. E esse ambiente, ele visa centralizar e integrar diferentes ali informações, né? Para conseguir unificar esses dados e conseguir disponibilizar isso para os demais atores, né? Então, é um ambiente importante para conseguir fazer esse armazenamento, garantir a integridade de dados e permitir que dados de diferentes áreas, de diferentes sistemas ali sejam acessados de forma unificada. Certo. Falando sobre essas prefeituras, né, e sobre como que está essa adesão ao padrão nacional, né, até julho deste ano, 70% das capitais brasileiras já adotaram ao Sistema Nacional de Emissão de Notas e prestadora de serviços ali, conforme está disposto no portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico. No total, a gente está com 1.037 municípios que estão integrados ao sistema, representando quase 19% dos entes federativos e 70% do volume total dessas emissões no país, né? E lá no portal a gente consegue ver uma lista que geralmente é atualizada, né? E acompanhar os municípios que estão conveniados, os que estão participando da plataforma, né? A gente sabe que não é obrigatório a prefeitura aderir 100% a esse projeto, ela fica ali a cargo do município, se conveniar ou não, né? E, se interessante, implementar ele por completo. Mas a obrigatoriedade dos municípios é aderir ao projeto e utilizar o ADN, que é o Ambiente Nacional de Dados, que a Érica citou para a gente.
E se a prefeitura possui infraestrutura tecnológica, é possível também continuar usando seu próprio sistema, porém ela precisa realizar a comunicação entre o ambiente local e o nacional. E aí, José, como que você vê essa modificação? Você acha que vai afetar as prefeituras? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, o que a gente consegue ver atualmente que está ocorrendo? A maioria das prefeituras que estão aderindo ao padrão nacional, elas obrigatoriamente elas não precisam colocar a emissão de notas dos prestadores ali para emitir nos endpoints da NFC nacional, mas elas precisam compartilhar os dados no ADN, o Ambiente Nacional de Dados. Então, todas as notas, elas vão para esse ambiente, elas podem ser consultadas por lá. Os desafios que as prefeituras vão ter vão ser nessa tomada de decisão, se elas vão continuar utilizando o sistema delas mesmo, a emissão pelo portal lá ou pelo web service delas, ou se elas vão parar de disponibilizar os web services delas e todo mundo vai ter que passar para o ambiente nacional. A gente tem hoje em dia algumas prefeituras, por exemplo, a prefeitura de Marabá, que já está totalmente no ambiente nacional, ela já não tem mais os endpoints dela. Uhum. E Porto Alegre está metade, ele tem alguns tipos de contribuinte que também já estão direto no ambiente nacional. Então é uma questão de tomada de decisão das prefeituras mesmo. Eles vão ter que analisar ali individualmente, né, como fazer ou migrar 100%, ou utilizar o sistema deles, e a gente sabe que as prefeituras têm contratos grandes com essas empresas que fazem esse suporte para eles, né, de gerir o próprio site, ali, a própria emissão, então eles vão ter que realmente pesar isso aí e verificar. Mas, né... Exatamente. Recentemente, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, alertou no seu portal que os gestores de municípios, né, para que se atentem a essas mudanças da nota fiscal de serviço eletrônico, o padrão nacional, né, muito por conta da reforma tributária também, porque, segundo a PLP 68 de 2024, ela estabeleceu em seu texto que os municípios e o Distrito Federal estão obrigados, a partir de 1º de janeiro de 2026, a autorizarem os seus contribuintes a emitirem a nota fiscal de serviço eletrônico já no padrão nacional. Ou, na hipótese de possuir o seu próprio emissor, compartilharem esses documentos fiscais eletrônicos gerados conforme o layout padronizado para o Ambiente Nacional de Dados. Então, por mais que elas fiquem com o seu sistema próprio, eles vão ter que gerir essa informação e enviar para o padrão nacional, né, esse layout. Porque senão elas não vão receber, né, vai ter toda essa parte que eles vão ter que fazer, já obedecendo o que está na PLP, né. E nós vemos que vai ter um impacto, né, para as prefeituras que têm ali um sistema próprio, né, que utiliza. Então, hoje eles têm costume ali de utilizar esse sistema próprio para emissão, mas vai ser necessário fazer o armazenamento dessas notas no ambiente nacional. Então, nós vemos uma mudança aí acontecendo também, algo que as prefeituras ali, né, que os municípios, eles têm que ficar cientes, porque vão ser necessárias essas mudanças, né? Por mais que a PLP ela ali não está 100% aprovada, mas a gente espera essa aprovação e também as demais documentações técnicas, né, para o padrão nacional junto com a PLP e junto com a reforma tributária, a gente sabe que essas adequações já tem que ser vindo, né? A gente já tem que se atentar ali agora 2024, 2025, para que 2026 a transação seja tranquila, né? Não seja dolorosa, nem por parte das prefeituras, nem para os contribuintes, né? Falando ainda um pouco sobre o padrão nacional, como é que está a nossa disponibilidade do padrão nacional nos produtos da TecnoSpeed? Bom, a gente disponibilizou os produtos da TecnoSpeed a partir do momento que houve aquela liberação da NFC nacional, aquela obrigatoriedade para os MEIs. Então, a gente adequou o plug notas e o componente também. Isso mesmo, né? Então, comentando um pouco sobre o plug notas, né? Como que foi essa adequação nesse produto? Então, nós disponibilizamos novos campos ali, e até mesmo uma rota nova específica para ser enviada a nota nacional, onde o cliente pode estar enviando um arquivo JSON, onde ele vai enviar esses novos campos para conseguir emitir a nota fiscal nacional, né? Então, nós enviamos o DPS para o ambiente nacional e ele retorna para nós com a nota fiscal de serviço. Com isso, nós conseguimos disponibilizar ali para o cliente, né, a impressão, o XML daquela nota, e daqui a pouco a gente vai conversar um pouco também sobre a consulta da NFSA Nacional, né? Mas no Plug Notas, é uma API REST,
Então, nós fizemos essa adaptação, essa adequação, para que a gente conseguisse atender a NFS nacional, né? E para o cliente conseguir utilizar, ele pode acessar ali o cadastro da empresa dele no Plug Notas mesmo, ativar a nota fiscal de serviço para ele conseguir fazer a emissão e, posteriormente, fazer o envio dessa nota ali nas rotas de envio, depois fazer a consulta, né? E ali na NFS Nacional, existe 2 endpoints, né? Basicamente. Então, seria o de produção e de homologação. Então, o cliente também consegue fazer o envio de teste nesse ambiente de homologação. Isso é importante, até principalmente para os prestadores ali que estão começando a emitir, testando, vendo os novos campos. A gente vai falar um pouquinho também sobre a nota técnica, que vamos ter atualizações. Então, ele consegue fazer esses testes no ambiente de homologação e para depois migrar para o ambiente de produção e, de fato, começar a fazer as emissões, né? Então, o Plug Notas já está atualizado, contemplando essa adequação. E nós também tivemos ali a atualização do componente, né, José? Exatamente. No componente, a gente teve uma estratégia um pouco diferente, que foi criar um layout novo do TX2, né? Porque os campos, eles têm uma nomenclatura bem diferente do nosso padrão único do TX2, dos padrões antigos de NFSE. Então, a gente simplificou o nome dos campos e criou um TX2 novo. Então, digamos que a comunicação, a integração ela é mais parecida com o padrão nacional em si do que no Plug Notas, que é um JSON mais simplificado. Mas a gente teve todas as adequações também de leitura de retornos, de comunicação, da mesma forma. Gera o mesmo arquivo de impressão. E só complementando ali também no Plug Notas, tanto no Plug Notas quanto no componente, a gente também faz a consulta de quais cidades estão aderidas, né? Estão aderentes no ambiente, para facilitar. Então, todos os clientes ali do Plug Notas, que tem empresas MEI, eles conseguem ativar, porque a gente já faz a verificação que é MEI, e todo MEI tem que enviar no ambiente nacional. Mas, além disso, tem as cidades que também já aderiram à emissão em si, que, no caso, Porto Alegre, as empresas que são sociedades profissionais, elas têm que emitir no ambiente nacional também. E Marabá é um outro exemplo, também, como a gente consegue consultar, a gente vê que a cidade está aderente, então a gente também consegue ativar e, ao invés de mandar no web service antigo, já manda no ambiente nacional também. E pelo Plug Notas é possível emitir não só a nota fiscal de serviço nacional, como a nota fiscal de serviço normal, né? Então, ele está integrado, adequado também os dois ambientes ali, Isso mesmo, né? A gente tem ali mais de 2.000 cidades, né, homologadas, mas é possível realizar, igual o José comentou, a gente consegue fazer essa verificação das cidades que estão que já aderiram ao ambiente nacional para possibilitar esse tipo de emissão para o cliente. Exato. E em relação às consultas, como que está essa consulta ali da nota fiscal de serviço padrão nacional? Isso, no Plug Notas, né? Tanto no Plug Notas quanto no componente, nós também já fizemos a adequação e já é possível o cliente realizar a consulta dessas notas fiscais nacionais pelo Plug Notas. Só para a gente entender um pouco dessa diferença, né? Então, existe 2 formas ali do ator da nota conseguir buscar essas notas, né? Então, primeiro, ele pode fazer o envio, a emissão, mas ele também pode fazer a consulta dessa nota no ambiente nacional, né? Então, o que pode acontecer? Pode ser que uma prefeitura, por exemplo, ela emite por um sistema, ela disponibiliza ali, tem um sistema próprio, onde nós fazemos a integração via web service, então ela vai emitir essa nota por um sistema próprio, mas ela vai armazenar essas notas no ambiente nacional. Então, pelo Plug Notas, o cliente consegue fazer a emissão de uma nota fiscal nacional ou de uma nota fiscal de serviço normal, mas, com relação à nota fiscal de serviço nacional, ele também consegue fazer a busca dessas notas que estão armazenadas no ambiente nacional, né? Então, vamos supor que eu sou ali o ator do tipo tomador ou o ator do tipo intermediário da nota. Então, ali pelo Plug Notas, por exemplo, né, basta eu colocar ali o CNPJ, também o certificado, para conseguir fazer a busca dessas notas. Então, o Plug Notas, ele vai bater lá no ambiente nacional, ver as notas que estão armazenadas e retornar para dentro da nossa base, né? E até interessante, né? Eu estava até pensando
que com o avanço tecnológico que nós temos, né, de forma geral mesmo, né, nós vemos que os órgãos de fiscalização tributária, eles estão investindo em recursos que facilitem e aumentem a arrecadação. Né? Então, a consulta da INFS Nacional facilitou muito para os atores, né? E também para nós, né? Que temos sistemas ali que realizam a integração com web services. Mais ágil, né? Sim, com certeza, né? Um layout mais padronizado, né? A gente tem mais agilidade. Único, né? Antes, várias prefeituras, vários padrões, né? Então, agora de uma coisa só fica muito mais fácil, né? Isso, exatamente, né? E essa consulta facilita ali para o ator, como o tomador, o intermediário, né? O acompanhamento, a fiscalização das notas emitidas, né? Promove uma maior transparência, até porque, dependendo ali do tomador, intermediário, é muita nota sendo emitida. Então, para acompanhar... Para controle, né? É isso mesmo. É verdade. Uma outra questão que dá para complementar nesse assunto é que existe uma dificuldade técnica hoje, que todo mundo tem, em capturar notas tomadas, notas contra sua empresa, contra o CNPJ, que é quantidade de layout de várias prefeituras. Então, ver quais são os dados obrigatórios. Então, se eu tenho uma empresa que recebeu uma nota de uma empresa de outra cidade, eu preciso saber quais são os dados que aquele web service espera. E isso, com a obrigatoriedade do ambiente nacional, dessa nota técnica, a partir de 2026, vai estar tudo centralizado num ambiente só. Então, vai ser mais simples, que vai ser uma forma de consulta só. Então, não vai ter mais, na teoria, não vai ter mais como a gente ter que ficar vendo, como que eu pego a nota naquela cidade? Não vai mais ter isso. Vai ser só de um ambiente só. Então, vai ser bem mais interessante por conta disso. E até reforçando, a consulta da INFS Nacional, que é disponibilizada, ela traz tanto notas, onde foram emitidas ali contra um CNPJ, contra um tomador ou intermediário, quanto eventos, né? Então, eventos de cancelamento, né? Então, é possível fazer a busca dessas notas e eventos pelo ambiente nacional, né? E o controle, até usando como exemplo, é bem parecido com a consulta de distribuição da NFE, da nota de produto, né? Exatamente. Porque o controle é feito pelo NSU, né? Pelo número sequencial único. Então... Que antes não era feito e agora com o padrão nacional vai ser feito, né? Exatamente. Isso mesmo, né? A consulta anteriormente ali... Ainda existe, né, nas prefeituras, é por período, geralmente você tem que passar o período, as datas, aí às vezes vem muita nota, então a de NSU é bem mais simples de controlar mesmo. Isso é verdade, né, então facilitou bastante, até as regras também, né, tem algumas regras ali que são bem parecidas com o que a gente tem na consulta de distribuição da NFE e do CTE, né, então é até mais dizer, fácil. Então, que o padrão nacional está andando junto com a reforma tributária, né? Que é simplificar, né? E trazer esses padrões mesmo, né? Tanto para a emissão de documentos fiscais quanto para o recolhimento dos impostos. Né? Isso, exatamente. Agora, abordando mais um pouco sobre essas alterações da reforma tributária, né? A gente vai falar sobre a publicação da nota técnica 001, também na sua versão 1.0, né? Que ela traz essa alteração nos layouts, visando, né, incorporar as informações sobre a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, o imposto sobre bens e serviços, o IBS, e o imposto seletivo. Como a gente sabe, essas mudanças serão aplicadas tanto na declaração de prestação de serviço, que é a nossa DPS, e também na nota fiscal de serviço eletrônico, que é a NFSE, né? Como que ficou o processo de emissão da NFSE com a nota técnica 001? Então, o processo de emissão, tecnicamente falando assim, não mudou, não teve uma mudança. A forma de comunicação, endpoints, o formato do arquivo acaba sendo o mesmo. As mudanças que a gente vai ter vão ser relacionadas aos novos campos mesmo, os campos da reforma tributária, né? Foi criado um novo grupo e os subgrupos. E o novo grupo que foi criado foi o IBS, CBS e CEL. Então, ele foi criado no DPS e na NFSE. Eu já tinha comentado um pouco sobre o DPS, mas o que é o DPS, né? Então, para quem não sabe, o DPS é a Declaração de Prestação de Serviço. O DPS é o documento que nós enviamos ao ambiente nacional. A gente pode até usar de exemplo ali o RPS. Na NFSE normal, por assim dizer, nós temos o recibo provisório de serviço. Então, nós enviamos
um recibo, um documento para as prefeituras, e depois que ela fizer toda a avaliação daquele recibo, né, daquele documento, ela vai decidir se ela vai rejeitar aquele documento, se tem algum erro, se a alíquota está errada, se o CNAE está incorreto, né? Se tiver incorreto, ela vai rejeitar e devolver para o sistema que está integrando ali um erro, né? Agora, se tiver tudo ok, ela vai autorizar e devolver uma nota fiscal de serviço. A mesma coisa acontece com o ambiente nacional. Então, nós enviamos um DPS, a Declaração de Prestação de Serviço, para, se tiver, ali no caso, se tiver tudo ok, eles vão devolver para a gente uma nota fiscal de serviço, né? Mas, relacionado ao grupo ali novo que foi criado, né? O IBS, CBS e CEL. Então, ele vai ser enviado, ele deve ser enviado no DPS e também será retornado ali na NFSE. E junto com esse grupo foram criados subgrupos. Então, quais são esses subgrupos? O grupo de informações relativas ao destinatário, grupo de informações relativas ao adquirente, grupo de informações relativas ao serviço prestado para IBS, CBS e IS, e grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS, CBS e IS, e os grupos totalizadores. Tá? Então, são vários grupos, né, que vão precisar ser adaptados ali, né, por exemplo, no nosso sistema, né? Então, a gente já tem ali a NFSE nacional adequada, integrada, porém, nós vamos estar criando esses novos grupos para nós estarmos também adequados a esse novo layout, né, que foi disponibilizado nessa nova nota técnica. Então, assim, a princípio, são essas atualizações que nós vamos ter, né? Grupo, subgrupos e os totalizadores. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver se vão ter mais atualizações. Novas versões, né, com ajustes de campo, né, ou maiores detalhes de como que vai ficar esse cálculo desses novos impostos ali na nota de serviço, né? Então, a gente está aguardando aí mais versões da nota técnica para fazer essa implementação, né? Isso mesmo. Até porque também não saiu nada em relação ao layout de impressão, né, Érica? A gente ainda não tem basicamente nada de informação, né, sobre o novo layout, né, de impressão. Então, como que vão ficar esses campos na impressão, né? Porque, por exemplo... Tem os campos novos lá, né, no layout. Isso, ainda exatamente. Tá com os antigos, né? E a impressão é gerada ali, né, via link. Então, a gente depende ali que eles disponibilizem pra gente como que vai ficar esse novo layout de impressão, pra gente ter a base ali, né? E depois fazer a implementação para disponibilizar ali para os prestadores, né? Mas até agora, Lorena, a gente não tem nenhuma informação mesmo. Eu vejo que ficam algumas pendências, essa questão dos campos novos na impressão e também como que vai ser o IBS, o CBS, esses novos campos, nas prefeituras que vão optar por continuar com o emissor delas, com o layout de emissão delas, com o web service delas. Se elas vão ter que ter esses campos novos, muito provavelmente vão ter que ter esses campos novos no layout dela. Então a gente vai ter que se adequar também nos padrões antigos, né, que são os web services antigos, colocando esses campos novos lá. Ou se essas prefeituras elas vão fazer algum tipo de conversão, sabe? Como elas vão mandar as notas para o ambiente nacional, talvez elas vão fazer um tipo de conversão direta já, da mesma forma com que elas convertem o XML delas hoje para o XML do ambiente nacional. Então pode ser que tenha isso. Isso é uma das coisas que a gente ainda que a gente ainda vai descobrir o que vai acontecer. Novas publicações, né? O que a gente sabe é que 2025 a gente tem que se preparar aí, porque segundo a PLP e também de acordo com a NT que a gente acabou de discutir, os prazos são para janeiro de 2026, né? Então a gente vai ter esse período de 2025 para as documentações técnicas efetivas para essas alterações, né? Os layouts de impressão, como que vai ficar isso, esses campos e tudo mais, esses novos impostos, cálculo, né? Como que a gente vai fazer tudo isso agora na nota fiscal de serviço, né? Isso. Até destacando também, essa questão dos cálculos é importante todos nós ficarmos cientes, porque se a gente tem novos grupos, inclusive os grupos de totalizadores desses novos tributos, né, que é o IBS, CBS e IS, significa que a gente também vai ter que fazer algumas adaptações, né? Então, os prestadores no geral, o arquivo de integração que eles utilizam ali para fazer a emissão, né? Regra de cálculo, né? Então, tudo isso a gente vai precisar para validar esses grupos ali, né? Isso mesmo, né? Depois ficar atento também ali
a impressão, né, com os valores corretos. Então, todos esses pontos ali são importantes pra gente ficar ciente, né, de que será necessário ficar atento, né? Pode ser que mude alguma coisa no cálculo do valor aproximado dos tributos também, né? Do IBPT. A gente vai ter que ir se adequando, né, com essas novas publicações ali. A NT inicial já trouxe, né, que vai ter essas alterações no campo, esses novos grupos que a gente já sabe, e já estamos nos planejando, já estamos acompanhando isso, mas futuras versões aí vai esclarecer essas pendências que ficaram para a gente, né? Esperar que quanto antes elas sejam disponibilizadas para a gente já começar a trabalhar elas logo, né? A gente não pode deixar de reforçar sobre os prazos, né? Em relação à publicação da nota técnica 001, a documentação que está publicada hoje para a gente, né? Ela não estabelece um cronograma específico para entrada em homologação nem em produção. Ela só cita, né, menciona lá que a obrigatoriedade está prevista para janeiro de 2026. Então, a gente está trabalhando aí e alertando, né, todos que a partir de janeiro de 2026 a gente já vai ter esses novos impostos e também, conforme está publicado lá na PLP, né, vai ser repassado agora a nota fiscal de serviço já no padrão nacional, né? Então, as prefeituras também vão ter que se adequar junto com esses novos impostos da reforma. Estamos ansiosos para ver essas entradas aí no ambiente de homologação, para a gente começar a fazer os testes, né, para a gente ver como que vai fluir, ver esses novos campos ali nesses arquivos, né, tanto no DPS quanto na NFSE. Então, vamos ver aí, né? Agora é acompanhar, né? Como eu já disse, já é possível a gente ficar monitorando ali quais são os municípios que estão conveniados ao padrão nacional, né? Já é possível fazer testes ali para envio, né? Já é possível fazer as consultas, né? Então, o ambiente já está indo, né? Já está em fase de teste, a gente já está conseguindo simular tudo isso para ver o que precisa ser adequado ou não, para que em janeiro de 2026, que vai ter a adesão de todas as empresas, né? Isso ocorre de forma tranquila, suave ali, e que as empresas consigam fazer já nesse formato único, né? Já tem bastante coisa acontecendo, né? Até o que foi falado, aquela quantidade, aquela porcentagem no início que você falou, né? De tantos por cento da emissão total, quer dizer que tem muita prefeitura grande, principalmente as maiores, que já está mandando as notas para o ambiente nacional, elas já podem ser consultadas lá. Então, o que vai faltar, essa parte, na verdade, já está sendo usada. Então, já dá para testar no ambiente de homologação, realmente, e no ambiente de produção já está acontecendo também. Já podem ser capturadas essas informações também. Inclusive, olhando para um contexto geral do Brasil, por exemplo, nós temos mais de 5 mil cidades. Então, tem um trabalho ali grande a ser feito, né, nesse contexto, porque essas prefeituras vão precisar se adaptar a esse novo cenário, né, brasileiro ali, que vem junto com a reforma tributária. Esse é um ponto importante para a gente ficar ciente também, porque a gente tem pequenas, né, mas grandes cidades, né? Então, desde a menorzinha até a maior vai ter que se adaptar ali para fazer o envio do padrão nacional, né? Isso, exatamente, Lorena. É esse o ponto. Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir, né, sobre o assunto. E quero expressar meu agradecimento especial à Érica. É um verdadeiro prazer ter você aqui hoje, Érica. Muito obrigada, Lorena. Muito obrigada, José. Valeu. Foi um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco, né, da Nota Fiscal de Serviço Nacional, essas atualizações que nós estamos tendo. É um marco, por assim dizer, né, porque nós vamos ter uma certa facilidade para conseguir integrar num layout único, né? Então, isso com certeza traz benefícios aí para todos os prestadores, inclusive, né? E eu deixo aqui um convite para os nossos desenvolvedores, para todos aqueles que estão assistindo. Nós frequentemente incluímos ali as atualizações no nosso blog, no blog TecnoSpeed, na casa do desenvolvedor. Então, para você ficar ciente de todas essas atualizações que nós estamos tendo aí no contexto brasileiro, fiquem à vontade para acessar as nossas bases da TecnoSpeed para poderem estar atualizados aí de todas essas novidades, tá bom? Muito obrigada, Lorena. Também não poderia deixar de agradecer a participação do José. Foi muito valiosa a sua contribuição aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença, José. Obrigado, Lorena. Obrigado, pessoal. Foi muito bom compartilhar as informações aqui, poder contribuir.
E também estou ansioso, estamos todos ansiosos aqui para conseguir, principalmente, conseguir consultar notas de todas as cidades, né? Que vai ser o principal objetivo ali da NFC Nacional depois dessa obrigatoriedade. Então é isso aí. Agradecer você que ficou até o final do nosso bate-papo. Não deixe de conferir o blog da TecnoSpeed. Lá a gente tem uma categoria sobre a reforma tributária que você consegue ter acesso a todas as NTs, as documentações, as novidades e também siga a gente nos nossos canais nas redes sociais, @TecnoSpeedTI e também no Spotify. Até mais!